Nos últimos domingos aqui, a gente está, acho que desde que a gente voltou, né, com os episódios aí, dessa segunda temporada de João, a gente está falando muito de Lázaro e Maria e Marta, né, e a amizade deles com Jesus e como eles são amigos, né, e são muito próximos de Jesus. E hoje, né, a gente vai continuar falando sobre isso. E né, o tema da nossa conversa aqui, do sermão de hoje, é intimidade inegociável. Então a gente vai falar sobre isso na perspectiva aqui, né, tendo como base esse texto, onde Maria unge Jesus, né, e a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu aqui. E é importante entender também que que esse lugar que Jesus, né, que Betânia, é um lugar para Jesus, pessoalmente, de descanso. Então é um lugar que ele ia lá e ele não tinha essa coisa de fazer, de mostrar a obra de Deus, de fato, né, de ter esses momentos de milagre, esses momentos em que ele realmente estava no meio do povo judeu ali, mas era um lugar de descanso, era um lugar que ele ia lá para estar com os amigos, para descansar, para sentar na mesa e ter esse momento diferente que ele tinha, né, com o resto do povo judeu. Então é bem importante a gente ler esse texto pensando nisso, né, lembrando disso. Né, muito provavelmente ele estava ali com o pessoal conversando sobre, sei lá, amenidade, sobre um monte de coisa que ele queria falar e ouvir também, né? Jesus era um bom ouvinte. Então ele estava ali nesse espírito muito mais, né, eu vejo que ele é um espírito muito mais leve, não que ele não viva esse fardo leve no ministério, na vida dele inteira, mas é um momento muito mais leve do que normalmente. Então eu vou ler o texto aqui e a gente vai destrinchando ao longo do tempo, ao longo do caminho aqui. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Então vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento aqui de comunhão, de música, da gente poder te ouvir, por esse lugar onde a gente pode estar aqui celebrando o Senhor, celebrando que o Senhor veio, nos resgatou e que o Senhor vai voltar. É por isso que a gente está aqui, para lembrar que o Senhor vai voltar para nos buscar. E enquanto isso a gente se reúne para lembrar disso e para celebrar o Senhor, celebrar o teu nome, e que esse continue sendo um momento disso, que o teu Espírito abra os nossos ouvidos e a nossa mente para poder te ouvir, te entender e saber o que o Senhor está falando com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui no versículo 1, né, como comecei ali antes, Jesus vai de novo para Betânia, mas agora ele não está indo para a casa de Lázaro, né, de Lázaro, Maria e Marta, né, que são os 3 irmãos. Mas ele está indo para a casa de Simão o leproso, né, que ele tinha feito um milagre lá há algum tempo atrás. E esse jantar aqui, né, que ele vai falar, né, o João escreve aqui para a gente que é uma ceia, é um jantar, né, é um momento ali que Marta veio para servir esse jantar, essa ceia, enfim, eles estavam ali reunidos e era para celebrar a ressurreição de Lázaro, né, do amigo dele Lázaro.
Então, por isso que Lázaro também era convidado, né? Porque não era na casa dele, eles resolveram fazer um jantar para ter essa celebração da ressurreição de Lázaro. E Lázaro e Jesus eram ali meio que convidados de honra. Aí aqui no versículo 3, ele vai falar assim, que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, muito precioso, né? Em outras versões vai falar que é muito caro, é um perfume muito caro, ela unge os pés de Jesus e enxuga os pés com os cabelos. E esse bálsamo aqui, né, esse óleo, enche toda a casa, né, com o perfume dele. Então, assim, uma libra de bálsamo são 300 gramas. Então, é um óleo aqui, um tanto de óleo considerável, né? Não é aquele olhinho que a gente passa no umbral da porta, assim, né? É bastante óleo. Então, ela realmente colocou óleo no pé de Jesus ali para fazer esse movimento dela. E o comum aqui, em toda a trajetória da Bíblia, é a gente ver a unção, né, quando os profetas iam passar de profeta para rei, né, e tudo isso, era ungir a cabeça. Mas aqui, né, a gente vê que ela está meio que misturando dois movimentos aqui, né, que é ungir com óleo, mas não ungir a cabeça, é ungir os pés, que é o conceito lá do lava-pés. E o lava-pés, ele é muito, né, era uma cultura também de quando as pessoas chegavam, né, normalmente hóspedes, assim, convidados, tinham servos para lavar os pés dos hóspedes. Então lá tinha um balde, então era cultural, porque eles viviam andando de sandália, né, toda aquela coisa, era meio que descalço que eles andavam, então o pé sempre sujo, muito cansaço e tudo mais. E esse momento, né, de lavar o pé, onde os servos faziam isso, era um momento, obviamente, né, de limpeza, de higiene, mas era um momento também em que essa pessoa ficava confortável ali, né, com o pé limpinho, pé gostosinho. Então é importante a gente saber né, esse contexto aqui, por que essas coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Então a Maria está meio que misturando esses dois movimentos, né, de usar o óleo para ungir, porém, ao mesmo tempo, caraca, peraí, gente, que eu tive um pequeno problema técnico. Aí pronto. Então, ao mesmo tempo que tinha essa, né, que ela usa o óleo para ungir, então ela também tem essa atitude nobre ali de lavar os pés, né, de fazer isso nos pés de Jesus, que devia estar feio, fedido, né, um monte de coisa. Então aqui, no versículo 3, né, continuando, aliás, no versículo 4, né, passando esse momento aqui, a gente vê que Judas entra em cena. Então Judas entra em cena ali e fala assim, que Judas, um dos discípulos de Jesus, né, o Iscariotes, que estava ali para traí-lo, disse: por que não se vendeu o perfume, né, esse óleo, por 300 denários e não se deu aos pobres? Então é uma outra coisa importante para a gente entender aqui, que um denário equivale a uma moeda de prata. Então, olha o raciocínio do Judas para você ver como ele é o Judas. Presta atenção. Por que ele é o Judas? Uma moeda, um denário equivale a uma moeda. E uma moeda de prata equivale a um dia de trabalho braçal. Então a gente está falando de 300 moedas de 300 dias de trabalho. E aí ele quer pegar esse perfume e vender esse perfume por 300 moedas, 300 denários. Lembrando que, olha a cabeça, lembrando que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, 1/10 dessa parte aqui. Então, assim, duas coisas. O perfume, ele é realmente muito caro. Então, não é qualquer perfume, né, qualquer óleo que Maria usa aqui. E outra coisa, ele vende Jesus muito barato.
Então, ele tem esse caráter desde antes, né? Não foi uma... Porque lá mais para frente a gente vai ver que, né, quando Jesus serve a ceia, tem um momento lá em que, né, em que o João vai relatar que Judas, né, recebe o diabo no corpo. Existe esse momento. Mas o caráter de Judas já ele já é zoado aqui, né? Ele já é completamente... enfim... Exatamente, isso já é da linhagem da serpente. Então a gente vê que Judas, ele está pensando no que isso pode trazer de grana. Só que aqui ele vai falar o seguinte, o Judas. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, né, que são 300 moedas, 300 dias de trabalho, e não se deu aos pobres? Então ele ainda coloca né, esse momento que Maria tem. Ele meio que tenta equiparar um momento em que Maria entrega tudo que ela tem, entrega... Cara, ela enxugou os pés de Jesus feio com o cabelo. Tipo assim, ela entregou tudo. Ela quebrou o vaso, porque o óleo está dentro de um vaso. E aquele vaso é lacrado. Então ela quebra o vaso, ela usa aquele óleo super caro, unge e lava o pé de Jesus e enxuga o pé com o cabelo. Então imagina o cabelo, né, das mulheres aí. O seu cabelo, que você cuida, que você hidrata, você coloca num pé feio e fedido, cheio de óleo agora. Então assim, ele equipara essa atitude de Maria com dar esse dinheiro para os pobres. É errado abençoar? Óbvio que não. É errado alimentar o pobre? Óbvio que não. Inclusive, Jesus é adepto dessa prática, né? Obviamente. Mas, no versículo 6, vai dizer o seguinte, que isso disse Judas não porque tivesse cuidado dos pobres, né? Não porque ele tivesse interessado com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. O que isso significa? Que Judas, ele era o financeiro, ele era o tesoureiro de Jesus e dos discípulos. Então Judas, essa bolsa que ele fala aqui, é uma bolsa mesmo, que ele andava para receber as ofertas que o pessoal dava, né? Que a multidão, as pessoas, o povo, dava para Jesus e para os discípulos. Então Judas cuidava do dinheiro, ele sabia quanto valia o dinheiro, ele sabia lidar com o dinheiro. Quer dizer, é o que a gente acha, né? Mas, então ele sabia o que tinha lá. E aqui no versículo 6 fala que tirava o que nela se lançava. Então ele roubava coisas, né, moedas, ele roubava dinheiro dessa bolsa. Então, na verdade, quando Judas olha para essa atitude e fala, né, e tendo o caráter duvidoso que ele tem, e fala isso que ele fala, na verdade não é porque ele quer cuidar dos pobres, é porque ele quer pegar essa grana e embolsar para ele. Porque ele é ladrão, ele tem esse caráter duvidoso. Então, assim, nesse movimento aqui, né, voltando aqui no versículo 3 da Maria, a gente vê, frente a essa atitude de Judas, porque tem duas pessoas principais aqui. Obviamente que, né, a gente vai falar de Jesus, mas tem dois personagens que é Maria e Judas, que eles estão meio que no embate. Enquanto Judas está nessa de pegar essa grana e colocar, né, e ter para ele, ou enfim, fazer o que ele bem entender, a gente vê Maria tendo uma adoração no meio do ordinário. E por que isso? Porque ela usa práticas que já eram práticas da cultura dela para simplesmente reconhecer Jesus, e ela tinha Jesus como amigo, ela tinha Jesus como uma pessoa, muito provavelmente que era um confidente dela, muito provavelmente ela era dele também, né? Eles tinham essa relação. E até porque Maria, ela é conhecida um pouco mais por estar mais próxima de Jesus, enquanto Marta é aquela que vai servir. E não é ruim servir, né? A gente vai ver isso num outro contexto aqui, que Jesus fala que enquanto Marta se preocupa com um monte de coisa, Maria escolheu a melhor parte. Mas aqui eu vejo que a gente tem um movimento de igreja.
abrindo um grande parênteses aqui, a gente tem um movimento de igreja onde a ceia está sendo preparada na mesa, o jantar está sendo preparado na mesa para a celebração da ressurreição de Lázaro. A gente vê Marta fazendo esse jantar e servindo ele, a gente vê Maria fazendo, né, tendo essa adoração ali uma adoração ordinária, e muito provavelmente as outras pessoas também estavam envolvidas, né, não vai falar aqui, mas os discípulos estavam também, Lázaro estava também, tinha o próprio Simão, provavelmente tinha a família dele. Então tem outras pessoas envolvidas e todas sentadas à mesa, sendo igreja, para celebrar a ressurreição. Então isso aqui, não só isso, né, mas é uma coisa que a gente até falou na quarta-feira, que a gente não pode pegar um contexto, um texto, um versículo aqui da Bíblia e explanar só sobre ele e tirar coisas dele de uma forma um pouco mais solitária, né? Obviamente que tem, né, que a gente vai lendo e vai vendo as histórias e tudo mais, porém é uma narrativa só. E tudo isso aqui está apontando, simplesmente toda a Bíblia, inclusive esse momento aqui, aponta e é um sinal do Evangelho. É um sinal da igreja, é um sinal da ressurreição. Então você vê pessoas, que é onde Jesus está. Então onde Jesus está, ele levava pessoas junto. E nesse jantar aqui, era onde Jesus estava, e em volta dele tinham várias pessoas, e eles estavam celebrando a ressurreição, e cada um com um papel, cada um com uma função. E isso é a igreja. Então aqui fechando esse grande parênteses, né? Voltando aqui para a adoração de Maria, então Maria ela pega tudo que ela tem e ela mistura, não no sentido ruim da palavra, mas é quem ela é. Ela usa quem ela é, que é a cultura dela de lavar pé, de usar óleo, porque isso era comum para eles, usar óleo para ungir, lavar pé, porque vinha da rua e tudo mais. Então ela usa esses elementos do ordinário, do dia a dia, da cultura dela, para simplesmente prestar uma adoração para Jesus, no meio das pessoas, no momento que ela achou que é interessante. Então ela sentiu a vontade de fazer essa adoração, e no ordinário, no simples, ela vai lá e adora. E aí acontece tudo isso, né, que a gente vê aqui, esse contraponto de Judas, que vem com essa... com essa tentativa de balde de água fria, mas Jesus logo vem e corta ele e dá nos dedos dele ali. Então, assim, no versículo 6, né, fala sobre a questão lá que ele era ladrão e tudo mais. E o versículo 7, Jesus responde Judas, já quebrando ele ali. Então Jesus fala assim: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então o que Jesus está falando aqui, Jesus está admoestando, né, Judas, e deixando que ele tome o lugar dele, porque Jesus obviamente já sabia quem ele era, já sabia do caráter dele, já sabia do coração dele, que ele seria o traidor. E Jesus simplesmente admoesta ele, fala para ele ficar no lugar dele, né, coloca ele no lugar dele, e fala para ele, para Maria deixar a adoração para ele, para Jesus, né? Então Jesus está falando para Judas que é para deixar simplesmente Maria adorar ele. Então assim, se você não quer, cara, se você, né, eu conheço o seu coração, então você sai daqui e deixa quem quer me adorar, me adorar. E não que Maria, né, nesse momento aqui, ela estivesse separando esse óleo especialmente, né, pro dia que Jesus, do sepultamento, né, que Jesus morre e tudo mais. Ela não está fazendo isso, até porque ela não sabe que dia que Jesus vai morrer. Né? Jesus dá vários indícios aí durante a vida, que ele vai morrer e tudo mais, mas ela não sabe que dia é esse, então ela não está separando para isso. Porém, né, Jesus ele fala isso como se ele tivesse já aceitando essa oferta, né, ele sabe que ele vai morrer, mas ele já está aceitando essa oferta em amor. Referente a meio que uma coisa assim, eu sei
que eu vou morrer, você não sabe, mas eu sei de todas as coisas, e eu vou aceitar o que você me deu aqui, eu vou aceitar a sua adoração aqui, com amor no meu coração. Então é isso que Jesus está fazendo. Né? Além deles terem essa relação de intimidade, de amizade, Maria entende quem é Jesus, Maria entende que Jesus é o rei, Maria entende que Jesus é o Salvador, né? Ele veio para redimir o povo, ela sabe disso, e ela faz, né? Ela presta essa adoração, e Jesus recebe essa adoração, como se já fosse uma despedida da amizade, né? Dessa amizade aqui, né? Por esse momento terreno. Né? Isso momentaneamente. E no versículo 8, né? Quando ele fala assim, quanto aos pobres, né? Porque os pobres, em algumas versões, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, né? Ele está falando que quanto aos pobres, sempre vai ter pobre, né? Sempre, não no sentido, né, pejorativo também, mas sempre vai ter pobre, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter quem ajudar, sempre vai ter serviço, sempre tem coisa para fazer. No reino de Deus, nunca não tem coisa para fazer, sempre tem. E Maria escolheu a melhor parte naquele momento. Enquanto Judas, ele dá essa desculpa de ajudar os pobres, mas, na verdade, ele queria roubar esse dinheiro. Mas Jesus, já né, com essa sabedoria, ele vai falar, cara, relaxa, sempre vai ter serviço. Sempre, nunca vai faltar. Mas a parte de me adorar, a parte de você estar aqui comigo, né, esse momento aqui, ele tem hora para acabar. Esse momento não vai durar para sempre. E Maria escolheu esse momento para fazer isso. Maria escolheu estar aos pés de Jesus e usar o seu melhor óleo e usar aquilo que custava um dinheiro grande, né, um ano de trabalho, basicamente. Escolheu isso para simplesmente adorar Jesus, fazendo aquilo que estava ali no ordinário dela. E para nós aqui, né, porque a gente também sabe que tem muita coisa para fazer. E a gente faz como Judas, né, isso acontece no nosso meio, de falar, não, poxa, não vou adorar, não vou fazer meu devocional, sei lá, não vou obedecer ao Espírito, né, porque Jesus deixa o Espírito para a gente e vai nos direcionando. Então eu não vou obedecer ao Espírito, mas o que eu vou fazer, vou na igreja, vou servir na igreja, vou servir os pobres, vou fazer XYZ. Mas Jesus, né, ele bate a porta e a gente precisa atender e adorar ele. Esse é o nosso papel aqui, de simplesmente, no nosso dia, na nossa cultura, no nosso tempo, com aquilo que a gente tem, porque Jesus não pediu nada para Maria, Jesus não falou, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela reconheceu quem ele é, ela reconheceu o coração de Maria, ela reconheceu o coração de Jesus, ele reconheceu o coração de Maria, e ela simplesmente o adorou naquele momento. E ela não colocou nenhum tipo de empecilho nessa adoração. Ela simplesmente entrega o que ela tem e se rende e se prostra a Jesus, né, no sentido literal, de se colocar de joelho, de lavar o pé, de ungir o pé, e a ponto de enxugar o pé fedido e feio de Jesus com o cabelo, com o próprio cabelo. E quando Jesus fala com a gente, e a gente não o adora, isso aqui, né, Jesus está batendo a porta e a gente não atende, e talvez chegue um momento que ele vai falar assim, cara, eu não te conheço, eu não sei quem é você, eu não sei seu nome. Ah, mas eu fiz um monte de coisa e tal, não sei quem é você, você não me adorou, você não me adorou em vida. E é isso que ele quer. É simplesmente isso. Esse capítulo 12, ele vai mostrar para nós, né, com todo esse contexto, que Jesus, ele quer que a gente adore ele, em qualquer momento,
com o nosso melhor, não importa qual é o nosso melhor, não importa o quanto a gente tem, não importa nada, a gente precisa adorar Ele. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que Maria, ela consegue adorar Jesus, e ela fez tudo o que ela fez nesse momento. Ela só faz isso porque ela conhece o coração de Jesus. Ela só adora quem ela tem intimidade. E ela tem intimidade com Jesus e ela consegue adorar Ele. Então a gente não consegue adorar Jesus, a gente não consegue adorar Deus se a gente não conhece Ele. Então o primeiro passo aqui para nós é conhecer. E é ter essa mesa como Jesus tinha em Betânia. Jesus dava, Betânia dava esse momento de descanso para Jesus, e esse momento de mesa, e esse momento de descontração, e esse momento de conhecimento, esse momento de sentar junto, de conversar, de ouvir. Betânia dá isso para Jesus, e Jesus se sente à vontade, e essas pessoas começam a conhecer Ele, e serem íntimas dele, e assim Maria, ela se levanta como adoradora nesse momento, nesse meio. E a gente só vai conseguir fazer isso como igreja, né, como indivíduo e como igreja, a partir do momento que a gente for Betânia para Jesus, a partir do momento que a gente for um lugar onde a gente vai receber Jesus no nosso coração, onde a gente vai ter esse momento de mesa com Jesus, de intimidade com Jesus, e com honestidade, se colocando mesmo, colocando o nosso coração na mesa. E quando a gente faz isso, quando a gente tem esse lugar de mesa, aí sim a gente começa a conhecer Jesus e gastar tempo com Jesus em oração, em ler, em conhecer os irmãos, em estar na igreja, né, em ser mesa junto, em construir isso daqui junto. Então, a partir desse momento, a gente consegue adorar. A gente não vai conseguir adorar Jesus se a gente não conhece Ele. Quando a gente adora a nós mesmos, é porque a gente conhece. A gente sabe onde a gente tem prazer. A gente sabe onde a gente... o que a gente gosta de fazer, sobre o que a gente gosta de conversar, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de comprar. Então eu consigo me adorar, porque eu conheço o meu coração, eu sei que eu sou. Nesse sentido, né? Quando a gente adora um amigo, né, com dependência emocional, quando a gente adora, né, um parceiro, namorado, o cônjuge, a gente conhece essa pessoa. Então a gente sabe como fazer essa pessoa descansar, como fazer essa pessoa se sentir à vontade. A gente entregou o coração para essa pessoa. E aí a gente adora essa pessoa e coloca essa pessoa no lugar de Jesus. Então, a gente só consegue adorar Jesus conhecendo Ele, gastando tempo com Ele. E se a gente não adora Jesus, é um sinal de que a gente não conhece. É um sinal de que a gente não gasta tempo com Ele. É um sinal que a gente não conhece Jesus sendo revelado através da igreja, na mesa. E a gente tem esse tempo, né, antes, aqui, né, no início do culto, de se colocar vulnerável, é um tempo de conhecimento. A gente só conhece o outro quando nós nos colocamos vulneráveis, quando a gente abre o nosso coração. Então, e o coração de Jesus está aberto. A gente só não consegue ver porque a gente não abriu o nosso. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. E a gente precisa conhecer Ele. E a gente precisa entender quem Ele é para poder adorar. Só é possível a adoração a partir do conhecimento. E como Maria, tanto aqui, né, como em Lucas, né, que tem um momento em que Maria está com Jesus e Marta está fazendo um monte de coisa, ela não negocia essa intimidade com Jesus. Ela não negocia entregar o coração dela para Jesus em adoração.
Então esse tempo com Jesus, essa intimidade com Jesus, ela é inegociável. Porque quando a gente conhece Jesus, aí sim a gente consegue adorar Ele. Vamos orar, gente, por isso? Para que a gente possa conhecer Jesus? Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito nos ajude a Te conhecer, que o Teu Espírito nos ajude a Te adorar de verdade, que a gente possa ter tempo com o Senhor, que o Teu Espírito nos chame durante os nossos dias para Te conhecer, para ler a Bíblia, para orar, para chamar um irmão para orar, para conversar, para se colocar vulnerável diante do irmão, para se colocar vulnerável diante do Senhor em oração. Que o Senhor nos dê essa intimidade, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós não conseguimos, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça esforço, por mais que a gente gaste a nossa energia tentando, nós não conseguimos. É só o Senhor fazendo a sua obra em nós. Então eu peço que o Teu Espírito, Deus, mova o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente consiga se entregar e se render e viver uma vida prostrada, viver uma vida com o coração rendido, viver uma vida em que o Senhor é o que mais importa na nossa vida. E não o que a gente vai comer, e não o que a gente vai beber, e não o que a gente vai vestir, e não como a gente vai pagar as contas, e não como a gente vai suprir o nosso prazer, ou das pessoas que estão ao nosso redor, mas que o que mais importe na nossa vida seja o Senhor, seja aquilo que o Senhor quer, seja aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, fala com cada um de nós aqui, que a adoração ao Senhor no nosso ordinário, ela seja cada vez mais presente, que o Teu Espírito nos incomode para Te adorar, diariamente, em nome de Jesus. Amém.